Deus abençoe todos os irmãos, bem-vindo a mais um vídeo, irmãos. Desejamos que a graça de Deus permaneça e encha os corações, permaneça na sua vida, encha o seu coração. Que a graça do Senhor seja com teu espírito, meu irmão, minha irmã. O Senhor seja com teu espírito, com a sua graça, porque sabemos que a graça nos basta. É isso que o Senhor disse na grande luta e tribulação e provação que o apóstolo Paulo passou no capítulo 12, 2 Coríntios, quando ele orava para se livrar daquela luta, daquele mal que veio sobre ele. O Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, quando nós conhecemos o propósito de Deus para as nossas vidas, quando nós conhecemos os desígnios de Deus para as nossas vidas, a alegria, a descanso, a paz. Vivemos debaixo da graça divina, desejamos essa graça e somos conduzidos diariamente por essa graça. Mas quando não temos o conhecimento da vontade de Deus, que sofrimento, irmãos, que luta, quantas dúvidas, quanta dor nos corações, quantas indecisões, quantas amarguras. Mas quando nós temos a direção, há um regozijo, há uma paz em nosso coração. Por isso o Provérbios, capítulo 16, versículo 3 diz: confia tuas obras ao Senhor, e teus desígnios serão estabelecidos. Desígnios é aquilo que vem de Deus, não são os nossos desígnios, os nossos planos, a nossa vontade. Irmãos, quando o Senhor Jesus ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, é profunda esta oração, é profunda esta ordem, quando colocada em prática, quando desejamos o que o Senhor ordenou e orarmos, como está no capítulo 6 de Mateus, versículo 9 em diante. A vontade, o desígnio de Deus. A palavra de Deus diz que Paulo orava dia e noite para que a igreja de Colossos, os irmãos, compreendessem a vontade de Deus para ter uma vida agradável a Deus, diz o capítulo 1 de Colossenses. Temos que orar para entender, compreender a vontade de Deus, os desígnios de Deus. Então, irmãos, teremos uma vida agradável a Deus. E tendo uma vida agradável a Deus, teremos quietude no coração, paz no coração. Teremos certeza que na tempestade o Senhor fará uma obra maravilhosa, porque o Senhor tem um caminho na tempestade. Naum capítulo 1, versículo 3 diz que o Senhor tem um caminho na tempestade. Quando muitos se perdem a tempestade, se desesperam, morrem na tempestade, há aqueles que não se perdem porque conhecem o caminho na tempestade. Nós vivemos uma tempestade nesse tempo, mas se compreendermos os planos de Deus, os desígnios de Deus, faremos um caminho no meio dessa tormenta, um caminho no meio dessa tempestade. Meu irmão, minha irmã, a palavra diz: confia, entrega, confia tuas obras ao Senhor, tua vida ao Senhor, e teus desígnios serão estabelecidos. Os desígnios de Deus não são os nossos desígnios, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, como está lá no capítulo 55 do livro de Isaías, versículos 7, 8, 9, 10, fala tão claro que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor, porque os meus caminhos são mais altos. O Senhor quer nos levar para um caminho mais alto. Esse se chama desígnio de Deus, a vontade plena do Todo-Poderoso. É o que Jó disse para Deus quando o Senhor se revelou a ele, lá no capítulo 42, versículo 3 de Jó. Jó disse: eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus pensamentos, dos teus planos, do teu desígnio pode ser frustrado, pode ser impedido. Irmãos e irmãs, fora do desígnio de Deus, nós teremos uma vida frustrada. Não perceberemos Deus em todas as circunstâncias da vida, não entenderemos o amor de Deus, a graça de Deus que nos preserva, nos guarda, nos corrige, nos disciplina. Veremos só o mal, atribuiremos tudo ao diabo, teremos ira contra as pessoas, culparemos outro pelos problemas e fracassos da vida, por não entender, por não confiar, por não entregar a obra ao Senhor. Entrega as tuas obras ao Senhor.
A palavra de Deus diz: os teus desígnios serão estabelecidos. Deus quer estabelecer o desígnio dele para cada ser humano. Cada ser humano tem um desígnio. É o desígnio de Deus. Nada acontece por acaso em nossas vidas, senão debaixo do desígnio de Deus. É isso que nós queremos entender, irmãos. Por isso as pessoas se revoltam contra até o próprio governo, contra autoridades, culpando os outros por morte de familiares, desgraças da vida. Irmãos, o cristão que não conhece o desígnio de Deus é levado pelos ventos desse mundo, pelos raciocínios dos ímpios, vive uma vida amargurada, raivosa. Mas aquele que conhece o desígnio de Deus, aquele que está em Deus, é porque entregou a sua vida a Deus, entregou a sua vida a Deus, entregou verdadeiramente, entregou, recebeu Cristo, não só como Salvador, mas como Senhor. É bem diferente. Meus irmãos, temos que receber Cristo como Salvador, mas também como Senhor, como vida. Isso é progredir, é crescer. Cristo como Senhor, não nos mandamos mais, porque conhecemos seus desígnios, compreendemos a sua vontade, compreendemos seus planos. Louvado seja Deus, porque há um plano de Deus para cada membro do corpo de Cristo. Cada membro do corpo tem uma função, e uma função diferente da outra. Irmãos, nem todos são iguais, como os membros do corpo não são igual. Cristo é o cabeça do corpo, nós somos membros desse corpo, que é a igreja, que é um mistério de Deus. E cada membro tem uma função, tem um plano de Deus, algo para ser exercitado, para a edificação dos irmãos, para a vida, para não viver uma vida vazia, para não viver para si mesmo em toda a vida que vive. Porque o fim das pessoas são miseráveis, porque eles viveram para si a vida toda. Até cristãos viveram para si a vida toda. Quando buscavam a Deus, só queriam milagres de Deus, buscavam Deus por curas, sinais, maravilhas, bom trabalho, prosperidade, uma boa viagem, um bom negócio. Aprenderam assim. Agora, quando vem a adversidade e a batalha, eles se perdem, se desesperam, protestam, caem em depressão, porque aprenderam errado. Meu irmão, minha irmã, quando conhecemos desígnios de Deus, ninguém nos engana, ninguém nos frustra, nem situação nenhuma vai nos desmoronar, nos derrubar. Temos que conhecer os desígnios de Deus. Provérbio 16:3 diz: entrega tuas obras, tua vida, teus caminhos ao Senhor, e os teus desígnios serão estabelecidos. Que isso seja alicerce para a oração, seja o alvo da oração. E Provérbio 19:21 diz: muitos planos, irmãos, muitos planos há no coração do homem, mas são os desígnios do Senhor que prevalecerão. Então, está fora do desígnio de Deus. Andar no seu próprio plano é ter uma vida derrubada, caída, frustrada, triste, porque são os desígnios do Senhor que prevalecerão. Os propósitos do homem, por mais bonito, maravilhoso que seja, Provérbio diz que há caminhos que para o homem são caminhos retos e bons, mas são caminhos de morte. Porque a palavra diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Capítulo 17, versículo 9 do livro de Jeremias. Então, irmãos e irmãs queridos, muitos propósitos há no coração do homem, e as pessoas acham que buscando a Deus, porque está no seu coração um plano, um alvo, um projeto de vida, Deus vai abençoar, e cai em frustração, porque tudo vai de água abaixo, como está acontecendo agora nesse tempo. Quantos planos frustrados, quantas coisas que estão trazendo dores, quantas conquistas que hoje estão trazendo dor em vez de bênção, de alegria e paz, porque não estão em Deus. Muitos propósitos lá no coração do homem, mas são os desígnios do Senhor que prevalecerão. Veja a palavra, como a palavra ensina a palavra. E Provérbio 16:3 diz: entrega tuas obras ao Senhor, e teus desígnios, esses desígnios, não o nosso propósito do coração, mas os desígnios do Senhor serão estabelecidos. Deus vai estabelecer um desígnio, porque é esse desígnio que prevalecerá. Os propósitos dos homens cairão por terra, os propósitos dos homens serão frustrados, desenganados. Mas, irmãos e irmãs, o que é de Deus não se perde.
Por isso Jó, no fim de toda aquela luta, ele ora vendo o poder de Deus e diz: agora sei que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado e impedido. Irmãos, já está na mente de Deus o desígnio para a nossa vida. Não busque o teu próprio propósito, os teus próprios interesses. Busque a Deus, os desígnios do Eterno Todo-Poderoso se cumprir na sua vida. Então haverá paz, haverá alegria, e o fim da sua vida vai ser conforme as suas obras. A palavra de Deus diz em 11:14 do livro de 2 Coríntios que o fim é conforme as obras. Quantos que o fim da vida é só frustração, arrependimento, dor, tempo perdido, correu atrás do vento, como diz Eclesiastes, correndo atrás do vento, viu que correu atrás do vento anos e anos e anos, e o fim é só dor, vazio, desespero, parte para a eternidade vazio, muitas vezes perdido, sem direção e sem certeza da própria salvação, culpando a Deus e todo mundo por seus problemas. Também Provérbios 19:3 diz que a estultícia do homem perverterá o seu caminho, ele se irará contra o Senhor, vai culpar Deus por suas desgraças, porque foi uma pessoa que agiu na sua estultícia, na sua própria vontade, no seu próprio projeto de vida, nos seus próprios interesses carnais, seus próprios desejos egoístas. Deus aborrece o soberbo, mas dá graça ao humilde. 1 Pedro 5:5. Então, irmãos, Provérbios 16:3. Entrega tuas obras, confia tuas obras ao Senhor, e teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios 19:21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas são os desígnios do Senhor que prevalecerão. E estamos vendo nesses dias que há um desígnio de Deus, e compreendendo o desígnio de Deus, faremos um caminho no meio dessa tempestade e não se perderemos na tempestade, como está em Naum capítulo 1, versículo 3. Porque Deus não tem o culpado por inocente. Deus tem um caminho na tempestade. Deus não tem o inocente como o culpado por inocente, irmão. Não tente querer fazer as obras de Deus, a vontade de Deus, uma vida culpada, mas corra para Cristo, se lave no sangue de Cristo, se purifique no sangue de Cristo, como está em Hebreus 9:14, que a nossa consciência seja purificada pelo sangue de Cristo, das obras mortas, dos desejos humanos, carnais, egoístas, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja com teu espírito, meu irmão, minha irmã, que você viva a realidade, que os fins sejam fins maravilhosos, cheios de glória, com a missão cumprida, sendo útil na mão de Deus, uma bênção para a família, uma bênção para a sociedade e, acima de tudo, uma bênção para a igreja de Deus, como membro que edificou os outros irmãos, que foi uma bênção para os irmãos, porque nada trouxemos desse mundo, nada podemos levar dele, tendo com que comer, com que vestir, sejamos contentes. 1 Timóteo 6, versículo 7. Deus abençoe a todos, que esse vídeo sirva de crescimento, de alerta para os nossos irmãos, e rogarmos dia após dia: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a vontade de Deus. Tantas desgraças, problemas são fruto dos nossos planos. Tudo que nós plantamos, nós estamos colhendo. Vamos colocar a cara no pó e se arrepender. Capítulo 6, versículos 7 e 8 do livro de Gálatas. Deus não se deixa escarnecer. Não erreis, irmãos, Deus não se deixa zombar, escarnecer. Tudo que o homem semear, o homem colherá. Busque a Deus, se entregue ao Senhor, entregue as tuas obras ao Senhor, e Ele estabelecerá a sua vontade, o seu desígnio. Então teremos paz, alegria e contentamento. Oremos. Senhor, nós oramos esse vídeo com nossos irmãos, que o Senhor venha abençoar essa palavra no coração dos teus filhos. Senhor, que haja uma entrega total, que haja salvação, perdão, reconciliação, que haja uma unção do Espírito Santo sobre a vida do irmão, da irmã, e que haja graça, que o caminho torto se endireite, as portas fechadas se abram. O Senhor ilumina o entendimento, o Senhor venha dar espírito de sabedoria e revelação aos seus filhos. É a nossa oração. A tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, ative o sininho, dê o seu like, irmão, isso é importante, inscreva no canal, divulgue esse canal, mande essa mensagem para outros irmãos, e
e vamos ser edificados juntos, em pé de igualdade, como membros do corpo de Cristo, porque Ele é o cabeça do corpo, a sua igreja. Um abraço, irmãos. Nós estamos na cidade de Joinville, me reunindo num local na rua chamada Rua de Itápolis, 407, no Itaú, um local de reunião, segunda e quarta, 8 da noite, sábado, 5 da tarde, 8 da noite, sempre o terceiro sábado, partir o pão, a ceia, e os irmãos estão se agendando previamente, se arrumando, andando conforme as normas do governo, e Deus está nos honrando e nos abençoando. Por isso, é prova que o Senhor está onde está, em 2 ou 3 reunidos no seu nome, como está em Mateus 18, 20. Um abraço, irmãos, até a próxima, fique com Deus.